Sobre o XML, primeiro eu crio um botão com essas propriedades aqui. O ID dele, coloca o nome para ele. Largura e altura. O texto deixa sem nada. E aqui você vai colocar um clique, clique B1. O que que é clique B1? Esse clique B1 é o método que ele vai chamar lá no Java. Quando eu clicar no botão tem que acontecer alguma coisa. Então, é esse método que ele está chamando. E daí nesse método eu vou escrever lá o que que o botão tem que fazer. Aí o botão 2 é igual, coloca um ID para ele, largura e altura, o texto nulo, e o método que ele vai chamar é outro método lá, chamado clique B2. A mesma coisa para o botão 3, 4 e assim por diante. Aí se nós formos olhar lá o código Java, onde estão todos os métodos lá, ele vai ficar assim. Esse é o código Java. O primeiro método é esse aqui, o onCreate. Sempre olhando nas chaves, ele começa aqui e termina aqui. Aí eu vou criar 10 variáveis do tipo botão, uma para cada daqueles que estão na tela. 1, 2, botão 3, botão 4, botão 5. E todas elas são do tipo botão. Variáveis do tipo botão, 10. Aí uma outra variável vai marcar qual que é o jogador da vez. Primeiro é o X, depois o bolinha, depois o X, depois o bolinha. E quem marca essa ordem é essa variável aqui. Eu dou o nome para ela e o tipo dela é um caractere. Caractere porque ele só precisa armazenar uma letra, só o X ou a bolinha. Nesse caso, começa com X. E as jogadas anteriores precisam ir sendo gravadas em algum lugar. Por isso que elas vão ser gravadas em um vetor. Um vetor chamado jogadas, e o tipo desse vetor é um vetor de char. Depois ele armazena vários caracteres, ou X ou bolinha lá dentro. Aqui eu estou criando ele quando eu digito new, e aqui eu estou dizendo qual que é o tamanho dele. 9 posições. Ele vai ter 9 lugares. Aí depois nós temos um método aqui que faz alguma coisa. Tem um conjunto de instruções dentro dele, que é esse conjunto aqui. E o método, ele começa aqui e termina aqui. Ou seja, o método é tudo isso aqui. E dentro dele tem um conjunto de instruções, que é esse. Para esse método funcionar e me responder alguma coisa, eu preciso passar duas coisas para ele. Um botão e um número. Aí lembra que nós criamos um botão, o primeiro botão, que é esse aqui, e dizemos para ele que quando eu clicar, eu quero que ele chame um método. Um método que se chama cliqueb1, que está aqui. Pois então, quando eu clicar, ele vai chamar o método cliqueb1, que é esse daqui. Ele está aqui. Então, quando eu clicar no primeiro botão, ele vai fazer tudo que está aqui dentro. E o que que ele faz? O que que essa linha faz? Essa linha está chamando o método jogar, passando um botão e um número. O botão e o número, que é exatamente o que precisa no método jogar. Ou seja, eu clico lá, ele chama esse método, e dentro desse método ele chama outro, o método jogar. E o método jogar está aqui. Como eu disse, ele precisa de um botão e um número. E é isso que ele está passando aqui, olha. Um botão e um número, certo? Número zero. Tá. Então, depois que eu chamei esse método corretamente, passando um botão e um número, ele vai executar o que está aqui dentro, o que está selecionado. A primeira coisa que vai fazer é executar essa linha aqui. Eu passei um botão criando uma variável aqui, dando um nome para ela. O nome que eu dei foi btn. Aqui que eu criei a variável que vai ser usada dentro desse método. Essa variável, ou esse objeto, como você quiser chamar, btn, ele tem várias propriedades, ele tem vários métodos que ele pode executar. Um deles se chama setClickable. Então, para chamar esse método, eu digito btn ponto e vai aparecer vários métodos que esse objeto tem. Mas eu só quero usar um, eu só quero usar o setClickable. Então eu vou digitar btn.setClickable. E nesse método eu passo o false. O que que isso significa?
Significa que quando eu executar essa linha aqui, o botão lá ele não vai aceitar mais cliques, não vai aceitar mais comandos. Com isso, evita que a pessoa digite 2 ou 3 vezes. Clicou uma vez, acabou. Aí depois ele vai guardar essa jogada no vetor de jogadas. Ou seja, esse x ele vai guardar no vetor chamado jogadas e no número posição. Qual que é o número posição? É o número que a gente passou aqui, ó, quando chamou o método. Que vale quanto? Vale zero. Quem definiu o zero? Aqui, ó, está definido. Quando a gente chamou esse método jogar passando o número zero, que é o número zero que está aqui, que é o número zero que está aqui também. Ou seja, jogadas na posição zero vai receber a letra X, tá ok? Depois de tudo isso feito, tudo pronto, agora a gente só precisa dizer que é a vez do outro jogador jogar. O X já jogou, então agora é a vez do bolinha jogar. Então por isso que jogador da vez recebe bolinha, certo? Aí o programa vai pular o else aqui e vai vir para essa linha. Aí aqui ele vai analisar se já tem uma sequência vencedora, mas como é a primeira jogada não tem nada. E o programa vai ficar esperando o outro botão ser apertado. Aí digamos que o jogador vai lá e aperta o botão 2, que é esse aqui. Então o primeiro apertou aqui e o segundo vai apertar aqui. Quando ele apertar esse segundo botão, que se chama B2, e o que ele faz no clique quando é clicado? Ele chama o método chamado clique B2. E aonde que está esse método? Ele está aqui, ó, clique B2, que é a mesma coisa de cima. Quando a gente chama esse método, ele chama o método jogar, passando um botão e um número. Qual número? O número 1 aqui, certo? Então, o método jogar é esse daqui, que executa isso daqui. Então agora eu chamo o método jogar passando um botão e essa variável aqui chamada posição vai receber o número 1. Da onde que veio o número 1? Veio daqui, ó. Quando eu cliquei, ele passou o número 1, certo? Aí ele vai fazer a mesma coisa, vai bloquear o botão lá para que o jogador não possa clicar mais. E a variável jogador da vez, agora há pouco, ela recebeu a letra O dentro dela, recebeu a bolinha dentro dela. Então, quando o programa passar por aqui, ó, ele vai testar. O jogador da vez é igual a X? Não. Então ele não vai executar o if, não vai executar o que tem aqui dentro. Ele vai executar o que tem no else, que é isso daqui. Certo? E o que ele vai fazer é, quando ele encontrar a primeira linha aqui, ó, ele vai chamar um método do objeto botão. Esse objeto botão foi criado aqui em cima, lembra? Quando a gente chamou o método, foi criado esse objeto. Então, o objeto botão tem vários métodos. Se eu digitar btn ponto, vai aparecer todos os métodos que esse objeto tem. Um deles é o setText, que muda o que aparece lá na tela. E ele vai mudar o texto para quê? Para bolinha. Ele vai fazer o bolinha aparecer no botão lá, certo? Depois que eu já fiz aparecer lá na tela, o que eu preciso mudar? Eu preciso gravar essa jogada. Então, o vetor jogadas na posição 1, esse número 1 foi passado aqui em cima, lembre? E esse número 1 veio daqui, ó. Daqui veio esse número. Então, o vetor jogadas, na posição 0 ele já tem guardado x lá. E na posição 1, agora eu vou guardar a bolinha, certo? E aí já está tudo encerrado. O bolinha já jogou, então agora é a vez do x jogar novamente. Então, o jogador da vez, a variável jogador da vez, recebe a letra x. É a vez do x agora.
E aí é isso, assim o jogo continua. Digamos que seja no terceiro botão aqui, ó. No botão chamado B3, ou um clique. Quando eu clico nele, ele vai chamar o método B3, que é esse próximo método aqui. Que vai fazer a mesma coisa. Esse método clique B3 vai chamar o método jogar. Passando um botão e passando o número 2. Vai chamar aqui, ó, esse método jogar. Passando um botão e passando o número 2. Aí é a mesma coisa, ele vai ver se a vez do jogador jogar é do X ou da bolinha. Se for X, como é esse caso, né, é a terceira jogada. Ele vai mudar o botão lá para aparecer o X no botão. Depois ele vai guardar no vetor de jogadas, na posição 2, ele vai guardar o X. E aí só precisa mudar o jogador da vez, que o jogador da vez recebe bolinha. E assim o jogo continua. E assim, digamos que o usuário lá clicou no botão 4, 5, 6 e o jogo vai continuando. Isso daqui, esse if, serve para identificar quando tem um vencedor. Ou seja, lembra que o professor explicou quando, por exemplo, se a sequência for 1, 2 e 3 e for bolinha, então significa que a pessoa ganhou. Então o que ele faz? Só que nesse exemplo aqui, ele estava usando o vetor na posição 2, que é essa daqui, a posição 4, que é essa daqui, e a posição 6, que é essa daqui. Lembra que ele fazia uma sequência diagonal aqui. Então o que ele está testando aqui, o que ele está perguntando é isso daqui. Se a posição 2 e a posição 4 e a posição 6 for igual, por exemplo, tiver um bolinha, 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 ou um x, x, x na posição 2, na posição 4 e na posição 6, significa que é uma jogada vencedora. Então o que ele faz com essa linha aqui é só mostrar uma mensagem na tela, escrito acabou. E nessas três linhas aqui, ele muda a cor do botão. Muda a cor do botão para verde. Do botão 3, do botão 5 e do botão 7. Que são esses aqui. Botão 3, botão 5 e botão 7. Só que aqui ele está testando só um caso, né? Então nós precisamos fazer para todos os casos. E quantas jogadas podem ser vencedoras? Vamos olhar aqui. Se a linha 1 for completada, ela é vencedora. Digamos bolinha, bolinha, bolinha. Aqui tem um vencedor. Ou olha só, se for 0, 1 ou 2 é vencedora. Ou se for 3, 4, 5 é vencedora. Ou se for 6, 7, 8 é vencedora. Certo? Então aqui nós temos uma linha, duas linhas, três linhas. 4, 5, 6. 7 com a diagonal e 8 com a outra diagonal. Nós temos 8 situações em que pode ser uma jogada vencedora. Então aqui nós vamos ter que criar 8 ifs igual a esse. Certo? Por exemplo, aqui o if se a jogada 0, se a posição 0 e a posição 1 e a posição 2 forem iguais, faça isso daqui. Mostre na tela que a pessoa ganhou e mude a cor dos botões. Mas aqui é opcional, né? Não que seja obrigatório, precisa mudar a cor do botão. Só imprimir a mensagem aqui já é o suficiente. Entendeu? Se a posição 0, a posição 1 e a posição 2 forem iguais, mostre essa mensagem na tela. É isso que o programa está fazendo aqui.